Essa história se passa no coração do Brasil, em um vilarejo isolado no Cerrado. A casa de Isabel, uma parteira conhecida e respeitada, ficava em um local solitário. Desde o amanhecer, o céu permanecia cinzento de uma forma incomum, como se uma nuvem permanente tivesse se instalado. Isabel, mulher de fé e sensibilidade, sabia que aquilo era um mau presságio. Muitos supersticiosos no vilarejo compartilhavam a mesma sensação de inquietação. Enquanto Isabel estava imersa em seus pensamentos, tentando afastar a sensação de mal-estar que o céu cinzento trazia, foi subitamente interrompida por batidas insistentes na porta. O som, forte e urgente, parecia refletir a ansiedade de quem estava do outro lado. Ao abrir a porta, encontrou um menino magro e ofegante, seus olhos arregalados de urgência e medo. "Senhora Isabel, por favor, venha rápido. Uma mulher precisa da sua ajuda", disse o garoto entre respirações pesadas. Isabel, ainda confusa, perguntou várias vezes ao garoto se ele estava certo do que dizia. "Sim, senhora, estou certo. É na casa de Benedita, a bruxa." Ao ouvir o nome de Benedita, um calafrio percorreu a espinha de Isabel. Benedita era conhecida por suas habilidades misteriosas e alguns diziam por seus pactos com forças desconhecidas. Com um suspiro profundo, Isabel pegou sua bolsa de parteira e seguiu o menino, que corria à sua frente, cortando pelos caminhos estreitos do vilarejo. A chegada à casa de Benedita foi como entrar em outro mundo. A vizinha idosa que a recebeu na porta estava com os olhos cheios de medo e compaixão. "Ela está lá dentro, sofrendo muito", disse a mulher com voz trêmula. Isabel balançou a cabeça, tomando fôlego e coragem, e entrou. Dentro da cabana, o ambiente era pesado e opressivo. As paredes de barro pareciam absorver a pouca luz que as velas de cera negra ofereciam. O cheiro de ervas queimadas e incenso era sufocante, fazendo Isabel sentir uma leve tontura. Benedita estava deitada em uma cama rústica, seu rosto contorcido pela dor. Seus olhos, cheios de desespero, encontraram os de Isabel, e por um momento a parteira viu ali uma alma perdida, lutando contra algo muito maior do que uma simples complicação no parto. Isabel se aproximou, murmurando palavras tranquilizadoras. Embora não estivesse certa de quem precisava mais de consolo, Benedita ou ela mesma começou a preparar seus instrumentos. Suas mãos moviam-se com uma precisão automática, nascida de anos de prática, mas seu coração estava acelerado. Não podia ignorar a sensação de que algo estava terrivelmente errado. Lá fora, o eclipse atingia seu ponto máximo, banhando tudo em uma inquietante luz avermelhada. O vento uivava lá fora, como se ecoasse os gritos de agonia de Benedita, que ficavam mais agudos a cada contração. Os sons dos sussurros e lamentos pareciam vir de todos os cantos da cabana. Depois do que pareceu uma eternidade, o bebê finalmente nasceu. Isabel o levantou esperando o choro habitual que anunciava a chegada de uma nova vida, mas o bebê permaneceu em silêncio. Um silêncio pesado e antinatural que fez o coração de Isabel quase parar. Em vez do choro esperado, ouviram-se os lamentos de todos os cães da região. Um som desolador que fez Isabel fazer o sinal da cruz, buscando alguma proteção divina. Olhou pela janela, tentando entender o que estava acontecendo, e depois voltou sua vista para o recém-nascido. Ao olhá-lo à luz das velas, notou algo que a fez gelar por dentro. O bebê não projetava sombra alguma. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Isabel sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Lembrou-se das palavras de sua mãe, que lhe havia ensinado o ofício de parteira. "Tenha cuidado com os meninos sem sombra. Eles trazem maldições e desgraças. Se você trouxer à vida um desses, espere o pior para você e para o vilarejo." Para se certificar de que aquele menino era um desses chamados filhos sem sombra,
Isabel estava disposta a realizar uma prova infalível que também lhe havia sido ensinada por sua mãe. Benedita estava quase inconsciente, mas Isabel sabia que precisava agir rápido. Com mãos trêmulas, ela tirou o rosário que trazia no pescoço, a mesma cruz que havia protegido sua família por gerações. Ela segurou o rosário por um momento, rezando em silêncio, e depois o colocou no braço do bebê. No mesmo instante, o pequeno soltou um grito de dor que ecoou pela cabana. Sua pele delicada ficou vermelha e uma pequena linha de fumaça emergiu de onde a cruz tocava. O bebê começou a chorar desesperadamente e Isabel, com lágrimas nos olhos, o limpou e o envolveu em um cobertor. Enquanto fazia isso, Isabel não conseguia esquecer a visão aterradora. O bebê não tinha sombra. Era como se ele não pertencesse a este mundo, como se fosse uma criatura de um reino de escuridão. Benedita, exausta, mas com uma estranha expressão de triunfo no rosto, estendeu os braços para receber seu filho. Isabel, hesitante e apavorada, entregou o bebê. Não pôde evitar uma sensação de terror profundo. Benedita, com uma voz fraca, mas carregada de significado, disse: "Obrigada." Isabel sentia que algo sinistro tinha acabado de acontecer. Saiu da cabana com o coração pesado. Enquanto se afastava, viu uma cabra parada do lado de fora, olhando fixamente para ela. Os olhos do animal refletiam uma inteligência estranha, quase humana. Enquanto caminhava de volta ao vilarejo, as nuvens começaram a se dissipar e a luz voltava ao normal. O céu, antes cinzento, recuperava seu azul habitual, mas Isabel sabia que algo havia mudado para sempre. Ela sentia um peso no peito, como se uma sombra invisível a seguisse. O silêncio do vilarejo parecia mais pesado, os olhares das pessoas mais desconfiados. Isabel sabia que não poderia compartilhar o que havia acontecido. Quem acreditaria nela? Mas ela também sabia que o vilarejo nunca mais seria o mesmo. O nascimento daquele bebê sem sombra marcava o começo de algo muito ruim. E Isabel temia pelo futuro de todos, pois as palavras de sua mãe continuavam ecoando em sua mente. Esses meninos trazem consigo maldições e desgraças. Ela acelerou o passo, tentando afastar os pensamentos sombrios. Quando finalmente chegou em casa, trancou a porta e se ajoelhou para rezar. Mas, mesmo em suas preces, não conseguia afastar a sensação de que algo terrível estava por vir. Benedita havia trazido ao mundo um menino sem sombra, e com ele, um presságio de escuridão que ninguém podia ignorar. Após o nascimento, o vilarejo de Cerrado começou a sofrer estranhas calamidades sem explicação. As colheitas, que até então eram generosas e saudáveis, começaram a murchar e morrer. Os campos, antes verdes e cheios de vida, transformaram-se em terrenos áridos e estéreis. A água dos poços, que sempre foi clara e refrescante, tornou-se amarga e turva. Os animais, tanto da fazenda quanto domésticos, começaram a desaparecer sem deixar rastro. Os habitantes do vilarejo, aterrorizados por esses acontecimentos, começaram a murmurar entre si que a criança havia lançado uma maldição. Isabel, movida pelo desejo de salvar sua comunidade, decidiu investigar o passado obscuro de Benedita. Ela sabia que algo terrível havia ocorrido na noite do nascimento e estava determinada a descobrir a verdade e encontrar uma maneira de salvar seu vilarejo. Isabel começou visitando os idosos do vilarejo, aqueles que lembravam dos tempos antes de Benedita chegar a Cerrado. Os anciãos falavam em sussurros, como se temessem que as paredes pudessem ouvi-los. Eles contaram histórias sobre Benedita, histórias cheias de magia negra, pactos com demônios e rituais obscuros. Um dos anciãos, Balzabi, contou uma história que tinha ouvido de seu avô. "Benedita não é uma mulher comum", disse ele. "Ela veio de terras distantes, trazendo consigo conhecimentos obscuros que não deveriam ser conhecidos pelos mortais. Dizem que ela fez um pacto com um demônio, prometendo sua alma em troca de poder. E esse poder é o que ela tem usado para controlar e manipular nosso vilarejo."
Isabel ouviu atentamente, sentindo que cada palavra de Balzabi confirmava seus piores temores. Sabia que tinha que encontrar mais informações, algo que pudesse usar para deter Benedita e salvar seu vilarejo. Então decidiu visitar a igreja, esperando encontrar respostas nos textos religiosos e nas confissões registradas. A Catedral de Santana era um lugar tranquilo, um refúgio em tempos de tormenta. O padre Antônio, sacerdote do vilarejo, estava lá orando em silêncio quando Isabel se aproximou dele. Isabel disse: "Preciso falar com o senhor sobre Benedita e o que está acontecendo em nosso vilarejo." O padre Antônio a olhou com uma mistura de tristeza e resignação. "Sei o que você pensa, Isabel. E sei que Benedita tem um poder obscuro sobre este lugar. Mas há coisas que você não entende. Coisas que não posso explicar." Isabel não se deixou dissuadir. "Padre, as pessoas estão sofrendo. As colheitas estão morrendo. A água está envenenada e os animais estão desaparecendo. Precisamos fazer algo e preciso de sua ajuda para entender o que está acontecendo." O padre Antônio suspirou profundamente e falou: "Está bem, Isabel. Finalmente vou te contar o que sei, pois não posso mais suportar este segredo que está me consumindo por dentro. Mas você deve me prometer que não dirá nada a ninguém. Isto é algo que poderia destruir não só Benedita, mas toda a nossa comunidade." Isabel confirmou, prometendo guardar o segredo. O padre Antônio começou a falar, revelando uma verdade ainda mais assustadora do que Isabel havia imaginado. "Há muitos anos, antes de Benedita chegar ao nosso vilarejo, eu era um jovem sacerdote cheio de esperança e fé. Mas quando ela apareceu, trouxe consigo um poder obscuro, um poder que me seduziu e me aprisionou. Fizemos um pacto que eu nunca deveria ter aceitado." Isabel o olhou com os olhos bem abertos, horrorizada pelo que estava ouvindo. "Que tipo de pacto?" perguntou, embora no fundo já soubesse a resposta. O padre Antônio engoliu seco antes de continuar. "Benedita me prometeu poder e conhecimento em troca de uma coisa: ter relações sexuais com ela até fazer um filho." Isabel não podia acreditar no que o padre dizia. "Padre Antônio, como pode permitir que Benedita nos levasse por esse caminho sombrio?" O padre Antônio levantou o olhar com os olhos cheios de pesar e arrependimento. "Sinto muito, Isabel", disse ele com uma voz que mal se notava. "Não posso explicar. Perdi-me na minha ambição, no meu desejo de poder. Não vi a verdade até que era tarde demais." Isabel sentiu uma mistura de raiva e desespero. "Temos que fazer algo", disse ela com determinação. "Temos que enfrentar Benedita e detê-la." O padre Antônio falou com firmeza. "Vou acabar com essa bruxa, mesmo que me custe a vida." Ele olhou nos olhos de Isabel, sua expressão decidida. "Precisamos preparar um ritual para quebrar o pacto e libertar o vilarejo da influência de Benedita." "Mas será impossível fazer isso sozinhos, padre. Como conseguiremos detê-la?" disse Isabel com um tom de angústia. "Deixe isso comigo. Só preciso que, por favor, venha à missa de hoje", respondeu o padre Antônio com firmeza. Isabel confirmou e depois se retirou. Enquanto voltava para casa, a noite começava a se fazer presente. Ela sabia que faltavam 2 horas para que a missa começasse, mas sentia como se alguém a estivesse observando. Em várias ocasiões olhou para trás esperando o pior, mas só via a rua, solitária. Isso continuou por um bom tempo, até que quando estava prestes a chegar em casa, ouviu passos arrastando-se atrás dela. Ao olhar para trás, sentiu como se suas pernas falhassem. Viu o mesmo bode que tinha visto antes, mas agora caminhava ereto sobre as patas traseiras. Isabel gritou, presa no pior dos medos, enquanto não conseguia parar de olhar nos olhos cheios de sangue daquela besta. O bode caminhava na direção da parteira, emitindo gargalhadas e lançando maldições ao ar. De repente soltou um grito sinistro, voltou à sua posição natural e fugiu do local. Quando Isabel levantou o olhar, viu com assombro que todas as suas vizinhas estavam na rua, cada uma na porta de sua
respectiva casa. As senhoras rezavam enquanto seguravam seus rosários com grande força. A fé e a união das mulheres tinham espantado o maligno. Após a cena sinistra, os sinos da igreja começaram a repicar, como se estivessem conscientes do ambiente de horror que começava a se formar. As mulheres, por sua vez, caminhavam em grupo, rezando por todo o caminho, como se fosse uma procissão. Isso era para afastar a maldade que certamente estava à espreita, buscando alguma oportunidade para atacar. Finalmente chegaram à igreja, onde o padre Antônio as esperava ansiosamente. Quando o povo do vilarejo chegou, o sacerdote iniciou a missa de forma habitual, mas ao terminar, pediu pessoalmente aos fiéis que permanecessem um pouco mais, pois havia algo muito importante sobre o qual ele queria falar. Primeiramente, quero agradecer a todos aqueles que atenderam ao meu chamado e permaneceram aqui a meu pedido. O tema de que vou falar é bastante delicado, mas compreenderei se algum de vocês não quiser fazer parte disso. Desde já adianto que este tema diz respeito à influência de Benedita no mal que assola nosso querido vilarejo. Ao ouvir o que o sacerdote disse, especialmente ao mencionar Benedita, as pessoas começaram a murmurar em voz baixa, pois todos temiam a maldade da bruxa. Antes que o burburinho dominasse o recinto sagrado, o sacerdote aumentou o tom da sua voz, deixando os fiéis completamente calados. Neste momento, todos precisamos uns dos outros. Isabel e eu, com a bênção de Deus, decidimos enfrentar a bruxa e acabar com seu mal. Mas é impossível conseguirmos isso sem a ajuda de vocês. Muitas das pessoas presentes tentaram sair da igreja, mas uma revoada de aves as esperava do lado de fora, e um ataque delas obrigou a todos a entrarem novamente. Foi quando perceberam que não havia alternativa. Tinham que acabar com a bruxa e seu fruto, ou viver hostilizados pelo poder do mal. Dentro da igreja, o padre revelou o plano, e todos confiaram nele, conscientes de que não tinham outra escolha. Homens e mulheres olhavam para fora da igreja, e com os olhos arregalados, puderam ver uma revoada de corvos sobrevoando a igreja, esperando que saíssem para atacá-los. O padre comentou que tinha uma ideia para conter essas aves. Assim, todos saíram em grupo, rezando e carregando a enorme cruz que adornava o corredor central da igreja. Como previsto pelo sacerdote, isso fez com que os pássaros fugissem do local, pois o mal odiava com todas as suas forças o canto a Deus. O grupo se dirigiu à casa da bruxa sem parar de rezar por um só instante. Foi lá que o plano do sacerdote começou a se realizar. Ao chegarem, 12 pessoas se posicionaram ao redor da casa e também acenderam uma fogueira ao lado do local. Nesse momento, iniciou-se o ritual de salvação, tal como previsto pelo homem de Deus. Os corvos negros, como sombras vivas, voltaram em uma revoada sinistra para proteger a bruxa dos homens que, descrentes das preces, armaram-se com tochas incandescentes para afugentá-los. O céu noturno ecoava com o crepitar das chamas e os gritos aflitos das aves, algumas sendo consumidas pelo fogo enquanto outras buscavam escapar em meio ao caos. Em meio a esse tumulto, o bode que antes desafiara Isabel emergiu das trevas e investiu com ferocidade contra a parteira, derrubando-a com um estrondo ensurdecedor. Caçadores próximos, alertados pela confusão, abriram fogo contra o animal com balas consagradas, imbuídas de água benta. Ferido e confuso pelos disparos sagrados, o bode conseguiu escapar para a densa floresta, desaparecendo na escuridão sem deixar rastros. Enquanto isso, dentro da casa, o filho do mal começou a chorar, seu pranto ecoando pelos corredores como um eco de desespero. A bruxa, já enfraquecida pelas verdades implacáveis do mundo mortal que corroíam seu poder, emergiu para enfrentar os fiéis. O sacerdote, guiado pela fé inabalável, aproximou-se dela e aplicou a cruz sagrada em sua testa, recitando orações incansáveis. Em poucos momentos, a bruxa caiu em um sono profundo e sem consciência. Aproveitando-se da oportunidade, os homens se aproximaram com um caixão fúnebre, aprisionando a bruxa em seu interior. Ela debatia-se desesperadamente,
impotente diante da prisão que agora a envolvia. Mulheres posicionadas ao redor do caixão repetiam incansavelmente as 12 verdades sagradas, formando um círculo de proteção contra as forças malignas que a bruxa representava. O sacerdote insistiu para que homens e mulheres continuassem suas preces enquanto carregavam o caixão para ser enterrado no quintal da igreja. A mesma cruz que adornava o altar seria agora o símbolo da prisão eterna para aquele ser infernal. Enquanto isso, o padre Clary assumia a responsabilidade de cuidar da criança, fruto dos pecados mais sombrios da bruxa. Quando os habitantes foram procurar pelo padre, encontraram apenas pegadas frescas ao redor da casa. Revistaram cada canto, mas ele e a criança tinham desaparecido sem deixar rastros. O destino deles permanece um mistério. Alguns dizem que o padre se entregou ao seu castigo final, saltando de uma montanha com seu filho. Outros especulam que ele fugiu, buscando uma nova vida em algum lugar distante. Os mais sinistros sugerem que ele foi corrompido pela criança e agora vagam pelo mundo, espalhando desgraça onde quer que vão. Entretanto, no vilarejo, a lenda persiste até hoje. Contam que uma bruxa foi enterrada viva sob a imensa cruz no pátio da igreja, como um aviso sombrio dos perigos do mal que ainda podem ser despertados se provocados.